Olá, espero que estejam bem. Para começarmos a nossa aula, vamos começar com Introdução à Bíblia. Este é o módulo 1, que é um módulo mais resumido. E antes de começarmos a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, vamos começar com uma introdução à Bíblia. Então, neste vídeo eu quero falar um pouco sobre a importância da Bíblia e sobre como ela chegou até os dias de hoje, até nós. Então, a Bíblia, tem muita importância porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra Bíblia significa coleção de livros. Então, é por isso que dentro da Bíblia nós temos 66 livros que nós vamos estudar. Esses livros, eles são divididos em categorias. Tem os livros de história, tem os livros que contém a lei de Moisés, tem os evangelhos que contam a vida de Cristo, enfim, tem os livros que são de profecia, e nós vamos ver livro por livro no módulo 2. A Bíblia ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, que nós vamos ver o que é o Novo Testamento e o que é o Antigo Testamento. A Bíblia, ela, para facilitar o entendimento e a procura dos livros, é, ela é dividida então em capítulos, que são os números maiores, e os versículos, que são os versos, são os números menores, tá bem? Então, para você localizar na Bíblia, aqui nós temos o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, este é o versículo 1. Versículo 2 diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, enfim. E continua, versículo 3, versículo 4. E os números grandes, então, são os capítulos, para facilitar, então, a procura. Então, no culto, geralmente o pastor diz, livro tal, por exemplo, livro de Salmos. Capítulo, você já sabe que é os números maiores. E os versículos você sabe que são os números menores. Então, capítulo 91, versículo 2. Você já sabe que é aqui que ele vai ler. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Então, o que é a Bíblia? São os pensamentos de Deus escritos. É a vontade de Deus, é o propósito de Deus para a humanidade que está escrita. E quem escreveu a Bíblia? Foram 40 pessoas, 40 autores, que foram profetas, que foram pessoas usadas pelo Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia é um livro santo, porque foram pessoas usadas pelo Espírito Santo, ou seja, inspiradas. O Espírito Santo conversou com eles e inspirou eles a escrever. Por exemplo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, começando pelo livro de Gênesis, que conta a criação do mundo. E quando que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Quando ele subiu ao monte para falar com Deus, no monte Sinai. Lá no monte, então, ele conversava com Deus e o Espírito Santo inspirou ele a escrever. Então, o autor escreveu, e por isso que a Bíblia é santa, porque o Espírito Santo foi quem ditou a Bíblia para eles. A Bíblia é o livro que expressa o amor verdadeiro de Deus por nós. Então, se nós pegarmos outros livros, nós vamos ver que os outros livros contêm regras, contêm doutrinas, mas esses livros não falam do amor de Deus. Então, a Bíblia é o livro que expressa o amor de Deus por nós. E João 3,16 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo inteiro que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é o texto principal da Bíblia? É João 3,16. Esse é o versículo, capítulo e versículo principal. Então, irmãos, por quê? Porque aqui expressa o amor de Deus por nós. Deus, ele viu o ser humano pecar, né, e ser destituído da sua glória. Tanto que o homem e a mulher estavam no jardim do Éden.
e eles pecaram e foram afastados do convívio com Deus. Então Deus poderia inclusive ter criado novamente o homem, ter destruído Adão e Eva e criado novamente. Mas ele não fez isso por quê? Porque ele amou o ser humano. Ele viu que o ser humano tinha jeito. Ele viu que o ser humano poderia ser reconciliado com ele. Então o que ele fez? Enviou seu único filho, o filho que ele mais amava, para morrer pela humanidade, para que hoje ele não tenha mais somente Jesus como filho, mas para que todo aquele que aceita o nome de Jesus, né, também seja filho e faça parte, né, da família de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus. A Bíblia, ela foi inspirada então por Deus. E 2 Timóteo 3,16 conta, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui está dizendo, este livro, 2 Timóteo, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele então escreveu dizendo que tudo aquilo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Então tem muitas pessoas que nunca leram a Bíblia e que dizem que a Bíblia é apenas um livro, que nada daquilo que está escrito aconteceu. Mas a Bíblia, ela foi inspirada e realmente aconteceu. Tanto que os historiadores estão comprovando a cada dia, nos seus estudos, que a Bíblia é verdadeira, né? Nos seus achados arqueológicos, nas suas escavações, eles acham peças que estão no museu e que comprovam a veracidade da Bíblia, que ela é verdadeira. Então, aqui ele está dizendo que a Bíblia foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, a Bíblia, ela nos ensina e ela nos instrui. E aqui está dizendo, instrução na justiça. O que nós aprendemos na SOS? Que quando fala em justiça, fala no reino de Deus. Então a Bíblia, ela nos corrige e ela nos ensina sobre o reino de Deus, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ou seja, para que possamos ter uma vida conforme o propósito de Deus, para que nós sejamos preparados para aquilo que Deus tem para cada um. Então, a gente sabe que viver não é fácil, exige sabedoria, exige entendimento. E aquele que tem sabedoria, que tem entendimento, ele então vive com qualidade de vida. Lembra daquele versículo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância? Isso está falando em qualidade de vida. Mas só tem qualidade de vida aquele que está preparado para ter essa qualidade de vida. Então, e como vamos estar preparados? Vamos estar se nós, aproveitarmos o ensino da palavra e aprendermos dela. Então a Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia é a sabedoria de Deus. E ela vem para nós. No livro de Provérbios 1:20, também no capítulo 1 e versículo 23, fala da sabedoria de Deus. E lá fala que a sabedoria é uma pessoa. E aqui, no livro de João, capítulo 1, também diz que a sabedoria é uma pessoa. Então, que pessoa é a sabedoria? E em João, capítulo 1, fala que a sabedoria é Jesus. Por quê? Vamos ver. João, capítulo 1, se você tiver a Bíblia, abra aí. Se você tiver uma caneta, um papel, anote o que é mais importante, para que você não esqueça, para que você memorize. Isto é uma aula, então eu quero que você aprenda. João capítulo 1 diz assim: no princípio era a palavra. Talvez na tua Bíblia esteja escrito verbo. Verbo é a mesma coisa que palavra. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto com Deus, e a palavra era Deus. Então aqui está se referindo a Jesus,
né? Que no princípio Jesus estava com Deus e ele era Deus. Então, algumas pessoas acham que Jesus passou a existir no livro de Mateus, nos evangelhos, né? Que conta a história de Jesus, que ele veio em carne. Mas na verdade Jesus já existia. Aqui João está dizendo, o apóstolo João diz que Jesus, quando Deus criou a humanidade, lá em Gênesis capítulo 1, quando ele criou a humanidade, Jesus já existia. Então Jesus ele já existia, ele era a palavra. Lembra lá em Gênesis capítulo 1 que diz que Deus criou a humanidade através das suas palavras? Ele dizia que haja luz, e a luz se formou, né? Que haja os animais, e os animais existiram. Então ele ia falando e as coisas iam acontecendo. Mas essa palavra que Deus proferia era Jesus. Jesus estava junto de Deus e ele era Deus. Então aqui ensina sobre a Trindade. O que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, cada um é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa e Deus Espírito Santo é outra pessoa. Mas eles são tão perfeitos e eles pensam igual e têm o mesmo poder que eles se formam uma pessoa só. Então eles são três pessoas em uma pessoa. É algo extraordinário que, por mais que possamos estudar, nunca vamos chegar num entendimento tão grande, porque Deus é infinito, Jesus é infinito, o seu poder é infinito. Então nós estudamos, mas na verdade estudamos, entendemos, mas Deus é tão grandioso que por mais que a gente estude, a gente nunca vai estudar tão perfeito o quanto ele é. Então, aqui João capítulo 1 diz que Jesus era a palavra e ele estava com Deus e era Deus. E lá no 3 diz assim: por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Então, aqui está dizendo que as coisas foram criadas. E sem Jesus, nada do que se fez, sem Jesus nada seria feito. Jesus foi essencial para que fosse criada todas as coisas. Em João capítulo 14 e versículo 6, diz o seguinte, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E aqui em João 1,4 diz: nela estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Então, nela estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Jesus, então, foi a vida para o ser humano. Lembra que lá, quando Deus criou o ser humano, Deus soprou nas narinas do ser humano e deu fôlego de vida, né? Então o ser humano tem Deus dentro dele, né? Porque a vida que nós temos é Jesus, é o que diz aqui. E continua falando, continua dizendo aqui no capítulo 1 que veio João Batista e que ele foi enviado por Deus, que ele veio para testemunhar Jesus. Ele não era a luz, mas ele veio para testemunhar que Jesus era a luz. Então, porque João Batista era um profeta. E diz no versículo 10: no mundo estava, e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu. Ao seu próprio veio, e os seus não o receberam. O que significa que Jesus veio a este mundo em carne, que diz lá nos evangelhos a história de Jesus, e que o mundo não recebeu ele como ele merecia. Tanto é que Jesus foi morto, né, foi crucificado, e a nossa esperança é que ele ressuscitou, mas o mundo não reconheceu ele como filho de Deus. Tanto é que os judeus até hoje não reconhecem Jesus como filho de Deus, né? Assim como nós. Eles estão esperando o Messias, estão esperando o Redentor, o prometido, né? Eles estão esperando, e nós, para nós, Jesus é o Filho de Deus, e ele já veio, já morreu na cruz, ressuscitou, e hoje nós temos a vida eterna através dele. E diz assim no 12:
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, todo aquele que crê no nome de Jesus, ele se torna filho de Deus. Não somos gerados por sangue, né, nem vontade da carne e nem vontade do homem, mas somos gerados de Deus, né, pela vontade de Deus, como filhos de Deus. E diz no 14, e aquela palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi aquilo que eu falei lá no começo, que Jesus, ele era a palavra. Ele era a palavra e ele estava com Deus no início da criação do mundo. E ele então se fez carne, habitou entre nós, e ele era cheio de graça e de verdade. E aqui, quando fala em verdade, aqui está até sublinhado, em João 14,6, diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui em cima diz que ele era a vida, e aqui diz no versículo que ele era a verdade, que ele estava cheio de verdade. Então, Jesus é o caminho, não há outro caminho. Ele é a vida, porque ele deu a vida por nós, né? E ele é a verdade, porque não existe outra verdade a não ser que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Então aqui continua dizendo, e João dele testemunhou, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim. Então, o que João está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu disse para vocês que o que vem depois de mim, ou seja, João primeiro pregou a palavra e testemunhou, falando de Jesus, e depois veio Jesus. Então aqui ele está dizendo, olha, esse que está vindo depois de mim, que é Jesus, né? Ele já existia no começo da humanidade. Ele é antes de mim. Porque era primeiro do que eu. Ou seja, irmãos, ele já existia. Ele já existia. Então, e aqui no versículo 17 diz assim, porque a lei foi dada por Moisés. O que é a lei? A lei são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que falam da lei de Deus. E os 10 mandamentos, que foram as leis dadas, né, por Deus a Moisés. Essa lei era o Antigo Testamento. Então, o que é o Antigo Testamento? É a antiga aliança que Deus fez com a humanidade. E nessa aliança, as pessoas deveriam seguir a lei que foi dada por Deus a Moisés. E aqui está falando, a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. O que é a graça e a verdade? É o Novo Testamento, é a nova aliança, né? E qual é essa nova aliança? O que é aliança? É acordo. Foi um novo acordo, né? E essa nova aliança foi quando Jesus então entregou a sua vida por nós. E essa nova aliança, que é o Novo Testamento, né, são novos ensinamentos que Jesus deu. Em Provérbios 1:20 fala também sobre a sabedoria. Lembra que eu disse que a sabedoria é uma pessoa, que a sabedoria é Jesus? Por isso diz lá em Provérbios 1:20, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Então, a sabedoria está clamando, né? Nós vemos pregadores pregando nas ruas, vemos as pessoas ouvindo a palavra de Deus na televisão, no rádio, na internet, em todos os meios de comunicações. Ou seja, a sabedoria está clamando em alta voz para todo mundo ouvir. E está sendo dito que Jesus é o único Senhor, que Jesus salva. Nem todos dão ouvido a essa sabedoria. Nem todos dão ouvido que Jesus é o Salvador. Mas que a sabedoria está clamando, está, né, sendo pregada. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo um vídeo falando para vocês sobre a sabedoria, falando sobre Jesus. Ou seja, todo mundo está ouvindo a palavra. Todo mundo tem oportunidade de aceitar, né? E aqui continua dizendo,
nas portas da cidade faz o seu discurso. Na época, os profetas eles ficavam nas portas da cidade, ou seja, no começo da cidade, pregando, falando e fazendo o seu discurso. E a mesma coisa hoje. Hoje todo mundo sabe, né, sobre Jesus, todo mundo sabe sobre a Bíblia. Então a sabedoria está sendo ensinada para todo mundo. Diz assim em Provérbios 1:23: se acatarem a minha repreensão, Deus falando, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Então, por isso a importância da Bíblia, porque aqui Deus promete se a gente der ouvido, né, a repreensão do Senhor, a palavra de Deus, ele então nos promete um espírito de sabedoria. E a sabedoria é tudo, porque na verdade a sabedoria é Jesus. E Salomão, por exemplo, ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria, e ele ficou rico. Ele ficou tão rico, e ele teve de tudo. Ele tinha uma palavra boa, ele tinha uma vida boa, ele tinha, mas tudo através da sabedoria. Ele começou então a fazer acordos com outros países, ele então começou a enriquecer, e ele começou a ser notado pelas outras pessoas. Por quê? Por causa da sua sabedoria. E essa sabedoria era dele? Não, é claro que não. Essa sabedoria era de Deus, foi dada por Deus. Então Deus dá a todos que tiram um tempo para meditar na palavra e que tiram um tempo para pensar, para guardar, né, a palavra, porque há uma diferença muito grande em ouvir e não dar importância. E há uma diferença entre ouvir, guardar a palavra no coração, e quando, né, chegar a dificuldade, a gente praticar a palavra que a gente aprendeu. Isso é sabedoria. Sabedoria é praticar. Conhecimento é aprender. E sabedoria é praticar. E Tiago 1,5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então aqui, Tiago escreve e diz que se a gente pedir, Deus dá e não nega para ninguém. Tem outra versão que diz que ele não nega sabedoria para ninguém. Então, o que Deus quer de nós? Que a gente tenha disponibilidade, que a gente se disponibilize para aprender, que a gente tire um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para pedir sabedoria para Deus, um tempo para se dedicar às coisas de Deus. E o que acontece? Será concedida então a sabedoria que pedirmos. Também aprendemos, irmãos, que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Está lá em Salmos 119, versículo 105. Então, a palavra, ela ilumina o nosso caminho. Ela vai à nossa frente. Porque tem um versículo da Bíblia que diz que Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, agora domingo, até foi pregado no culto, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, né, de nós mesmos. Então, quando nós aprendemos a palavra, ela ilumina o nosso caminho. E aí, então, Jesus age, a palavra age, o Espírito Santo vai à nossa frente, abrindo os caminhos, né? E ela é luz, ela clareia, ela indica o caminho. Aqui tem uma lamparina da época de Cristo. Essa lamparina era a luz que eles tinham para clarear a casa. E, né, tem a parábola das 10 virgens que fala que as 5 prudentes tinham a lamparina cheia de óleo, abastecida com óleo. Este óleo que abastecia a lâmpada era o óleo de oliva, né? Não existia esse óleo que a gente unge hoje as pessoas. Eles ungiam com um óleo de oliva extra virgem. Então até tem uma parábola que Jesus conta que uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. E ela então pegou a lamparina e ela clareou para achar a moeda.
Então, a lamparina ela simboliza a luz da palavra de Deus, né, que ilumina o nosso caminho. Esta lamparina é da época de Cristo. Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Feliz aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, apenas um ia na frente, quando tinha adoração a Deus nas sinagogas. Sinagogas eram igrejas frequentadas por famílias, e um apenas lia. Então hoje eu vejo que nós temos uma facilidade muito grande, porque nós temos, cada pessoa que vai na igreja tem uma Bíblia, e cada um pode comprar uma Bíblia. E na época de Jesus, apenas um ia lá na frente e lia para os demais, e os demais não tinham Bíblia. Então aqui, né, tem a figura de um homem que simboliza Jesus lendo a Bíblia. E a Bíblia que eles tinham não era feita de papel como nós temos hoje. Era o pergaminho, que eram esses rolos de couro, que eram escritas a Bíblia. Então hoje nós temos uma facilidade muito grande. A Bíblia que nós usamos, inclusive, nem pesa, né? Então eu vejo que muitas vezes nós não damos o valor que a Bíblia merece. Por quê? Porque muitas vezes deixamos ela de lado e nem abrimos, nem lemos. Para fazer um rolo de pergaminho desses, era necessário o couro de 2.000 cabras. Então, a gente percebe o seguinte, que uma Bíblia, naquele tempo, era muito cara. E a Bíblia que existia na época de Jesus era somente o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Então a gente vê, né, que hoje nós temos tudo. Aqui nós temos na sinagoga um judeu lendo um pergaminho. Aqui ele está lendo. E nós vemos que o quão difícil era, né? Um pergaminho é muito pesado, é um rolo muito extenso. Aqui tem um homem segurando um pergaminho. Aqui tem outro pergaminho. Esse era menor. Era apenas com um livro da Bíblia. Aqui eu tenho um pergaminho que foi encontrado, é do livro de Isaías, tá bem? Quais eram as formas de escrita na época? Então, na época de Jesus, tinham as tabuletas. Então, às vezes a gente fica pensando, como que uma pessoa na época de Jesus pôde registrar no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João a história de Jesus, as palavras de Jesus, se na época não existia gravador de voz, né? Então existia um escriba. O que era um escriba? Era um copista. Ele ficava do lado da pessoa que estava falando, no caso Jesus, e ele então com uma tabuleta de madeira, aqui tem uma foto de uma tabuleta de madeira, aqui, essa tabuleta era revestida, ela era de madeira e ela era revestida com argila. Era um barro molhado, uma argila vermelha. Ele então copiava as palavras. Aqui está escrito em grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, qual é a língua sagrada para os judeus? É o hebraico, tá bem? Por isso o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, porque na época de Jesus foi a época dos romanos, que os romanos governavam e eles falavam a língua grega, tá bem? Era uma língua muito usada. Então aqui o copista escreveu em grego. Antes do pergaminho, na época de Jesus já era o pergaminho, que eram aqueles rolos
com a Bíblia escrita, mas eram feitos de couro. E antes, na época do Antigo Testamento, como que a Bíblia chegou até nós? Então, antes o papel era feito dessa planta chamado papiro. Esse papiro existia muito no Egito. E aqui eles cortavam então o papiro em tirinhas, tá? Em tirinhas. E eles colavam essas tirinhas. E depois de secar, então virava uma folha de papel. Que está aqui a folha de papel, ó, que eles até enrolavam. Então, uma folha de papel era muito caro. Então, é só por Deus da Bíblia chegar até nós nos dias de hoje, porque era muito caro o papel. Aqui tem uma folha de papiro já seca. E a Bíblia foi escrita com essas letras, que hoje para nós entendemos que é apenas traços, risquinhos, né? Outro ponto, antes de nós aprendermos, estudarmos a Bíblia, de entrarmos no estudo do livro de Gênesis, é importante nós entender que a Bíblia foi escrita, claro, pelos 40 autores que eu mencionei, e alguns deles eram profetas. Então, aqui falando sobre o profeta. O profeta, ele recebia a unção de Deus. Aqui tem uma fotografia do profeta sendo ungido. Aqui é um chifre de carneiro também, ungiam com chifre de boi, né? E dentro era colocado azeite de oliva e este óleo era colocado na cabeça do profeta para ungir o profeta. Então os profetas no Antigo Testamento, eles eram ungidos e então eles eram usados por Deus. E Deus então usava eles para escrever, usava eles para dar recados ao povo, por exemplo, quando o povo pecava, o profeta então ia lá, advertia o povo do pecado deles. Mas uma coisa que nós notamos é que o Espírito Santo estava dentro deles somente quando eles iam entregar um recado de Deus. Mas o Espírito Santo não morava dentro deles. Em João 14, 23, olha só o que Jesus falou. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, Jesus está dizendo, olha, quem me ama vai obedecer aquilo que está escrito, né? E o meu Pai então vai amá-lo e nós então faremos morada nele. Perceba que aqui no versículo ele fala, nós viremos a ele e faremos morada. Está falando no plural, está falando sobre o Espírito Santo, está falando, né, em morar dentro de nós. Então, hoje não somos como os profetas. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então, quando a gente precisa de algum conselho, a gente tem que orar e dizer, Espírito Santo, o que eu devo fazer neste caso, né? E então, leia a palavra de Deus e você vai ter a resposta, porque Deus, né, o Espírito Santo mora dentro de nós. O que é o Antigo Testamento? Que eu já falei, né? É a antiga lei de Deus para o povo. Então Jesus morreu na cruz e veio então o Novo Testamento, que foi uma nova aliança. E essa nova aliança nós comemoramos hoje através da Santa Ceia. Por isso que nós todo mês, né? Tem igrejas que fazem todo culto, tem igrejas que fazem todo mês. Nós tomamos a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma festa que nós comemoramos. Por isso que nós temos que tomar a Santa Ceia. Aquele que não toma a Santa Ceia não renova a aliança que tem com Deus. Quando a gente toma, automaticamente a gente está dizendo, olha, Senhor, eu te aceitei como Salvador e eu estou comemorando que eu tenho uma aliança contigo. O que é uma aliança que eu já falei aqui no vídeo? É um acordo. Nós temos um acordo com Deus. No Antigo Testamento, antes de nós estudarmos, é importante que vocês saibam disso. Que Jesus ainda não tinha vindo e não tinha morrido pelo povo. Então,
Jesus, ele foi o único sacrifício, né, feito para nos salvar. Mas na época do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então, para pedir perdão pelos pecados do povo, o povo então trazia até o sacerdote que está aqui, e ele está com um carneiro. Então, o sacerdote matava o carneiro, tirava o sangue, queimava aqui neste altar, no templo do Senhor, né? Queimava a carne e oferecia o sangue a Deus. Então Deus perdoava as pessoas pelos seus pecados. Mas então, se faziam sacrifícios de animais pelos pecados, por que Jesus veio e fez um sacrifício? Porque Deus se cansou desta forma. Porque o povo pecava, e depois oferecia um bicho pelos pecados. E as pessoas, elas se acostumaram com isso e começaram pecando e não paravam de pecar. Elas cometiam os mesmos pecados. E Deus então ficou aborrecido com isso, que o povo trazia um animal para ser sacrificado, mas eles não pediam perdão para Deus de todo o coração. E Deus, ele aceita o nosso coração, né? Então, é por isso que Jesus veio, porque foi um único sacrifício. Então, hoje a gente não sacrifica mais animais, porque nós temos o sacrifício de Jesus. Ele foi uma aliança perpétua, né? Todo aquele que aceita essa aliança não é quebrada nunca mais. E era oferecido então o animal aqui no templo. Esse aqui é o templo de Jerusalém, tá bem? Aqui nessa volta, que tá marcando laser aqui, ó, que eu tô marcando, era onde ficavam as pessoas, tá? As pessoas ficavam aqui. E aqui dentro era o lugar mais santo. Aqui então tinha a lei de Deus e os sacerdotes faziam um sacrifício aqui no pátio do templo, tá bem? Aqui eu tenho uma foto da cidade de Jerusalém, que é a capital, tá? Então, quando nós estudarmos a Bíblia, irmãos, entendam o seguinte, que quando nós falarmos de Israel, Israel é o povo sagrado, né? Deus queria salvação para Israel. Israel não aceitou Jesus como Salvador, mas Israel é o povo de Deus. Então, hoje, como eles não aceitaram Jesus como Salvador, a graça e a salvação foi estendida a nós também. Todo aquele que aceita Jesus se torna filho de Deus. Então aqui eu tenho a foto da capital, que é Jerusalém. E aqui, aonde está apontando aqui com laser, está mostrando, aqui é a muralha. Essa muralha é parte do que sobrou deste templo, do templo de Jerusalém, tá bem? Então o templo de Jerusalém, ele ficaria aqui, ó, onde está essa mesquita, que é o templo sagrado dos muçulmanos, com a cúpula dourada. Aqui é um templo sagrado dos muçulmanos. Então por isso que os muçulmanos e os judeus vivem brigando, porque o templo ele foi destruído, o templo de Jerusalém, e no lugar foi construída uma mesquita. Então eles querem reconstruir aqui, né, o templo do Senhor. Mas como os muçulmanos também fazem parte da cidade de Jerusalém, e essa mesquita foi construída, eles não podem tirar a mesquita. Então por isso que os judeus brigam com o povo muçulmano. E aqui essa muralha é chamada de Muro das Lamentações. Os judeus vêm para cá orar e pedir a Deus, né, paz para Israel, enfim. E pessoas no mundo inteiro vêm, colocam uns bilhetinhos na muralha, né, pedindo oração. Então aqui era a parede do templo. Então nós vemos que o templo era muito grande, né? Esse templo que eu acabei de mostrar de Jerusalém. O Novo Testamento, irmãos, ele é a nova aliança. E lá em Mateus 11:28, Jesus então fala que ele veio trazer
um novo ensinamento. Esse ensinamento era chamado de jugo, tá bem? E ele então diz que o jugo dele é leve e suave, ou seja, o meu ensinamento, o meu fardo é leve e suave. Então hoje nós não servimos a Deus como no Antigo Testamento, não servimos a Deus, não servimos por obrigação, mas nós servimos a Deus por amor. E porque servir a Jesus não é um fardo para nós. Na verdade, servir Jesus e seguir os seus ensinamentos é uma lição de vida. Nós fazemos isso por amor. Então, aqui tem um cordeirinho, uma foto de um cordeirinho. Por quê? Porque na Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós falamos que na época do Antigo Testamento eles faziam sacrifícios de cordeiro. E agora Jesus foi o único sacrifício. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, que hoje nos tira o pecado. Então todo aquele que pede perdão para Deus, Deus perdoa através de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós pedimos perdão em nome de Jesus. Porque Jesus é Deus encarnado, Deus que se tornou carne e morreu na cruz por nós. Então estamos vivendo no tempo da graça, não estamos vivendo mais no tempo da lei, tá bem? A lei era uma obrigação, mas nós não seguimos a lei. Jesus então trouxe um novo ensinamento, que é o que eu falei, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Quando aqui Jesus diz oprimidos, significa que o povo estava cansado, que o povo na época de Jesus estava oprimido. Eles estavam escravizados. E eles não eram só escravizados por Roma, pelos romanos. Eles eram escravizados pela lei de Moisés. Por que pela lei de Moisés? Porque a lei era muito rígida e muito dura na época do Antigo Testamento. Era uma lei que, por exemplo, se uma mulher adulterasse, a lei de Moisés dizia que ela devia ser levada até o portão da cidade e lá ela devia ser apedrejada até a morte. E aí tem aquela passagem da Bíblia que diz o seguinte, que estava aquela mulher adúltera que os religiosos queriam matar, os fariseus queriam matar, e Jesus então faz um risco no chão e diz: aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Então Jesus estava ensinando a eles, né, que a lei era passada, que agora seria a graça, né? Então o povo ele estava oprimido, cansado. E Jesus então diz: eu vos aliviarei. Então Jesus, quando instituiu a graça com o sacrifício dele, ele aliviou a nossa vida. Por quê? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É ensinamento. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou manso. Aquilo que eu estou ensinando para vocês, estou ensinando de todo o meu coração. E vocês devem aprender de mim. Por quê? Porque aquilo que eu estou ensinando para vocês não é algo pesado, não é um fardo. Por exemplo, os fariseus, eles eram pessoas arrogantes. E eles eram arrogantes e orgulhosos porque eles seguiam a lei de Moisés. Jejuavam 2 vezes por semana e eles faziam isso em público para mostrar para as pessoas que eles eram pessoas santas. Mas na verdade, o que acontecia? Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles ensinavam uma coisa e faziam outra. Eles roubavam no templo do Senhor. Você lembra daquela passagem que diz que Jesus foi até o templo e eles estavam vendendo no templo e Jesus pegou e colocou tudo abaixo? Por que Jesus fez isso? Por que ele expulsou os religiosos do templo? Porque eles estavam vendendo. Lembra que eu falei que antes as pessoas levavam
cordeiro para ser sacrificado. Enfim, os mais ricos levavam cordeiro, os mais pobres levavam pombos, 2 pombos. Então, lá no templo já existia bicho para vender. A pessoa não precisava ter em casa. A pessoa ia até o templo e comprava deles o animal que ia ser sacrificado, e aí já oferecia para o sacerdote para ser sacrificado. Só que os sacerdotes na época de Jesus, eles estavam roubando as pessoas. Eles pegavam um bicho para ser sacrificado e não sacrificavam, colocavam de volta para vender o animal. Então as pessoas não estavam recebendo perdão pelos seus pecados. Eles estavam enganando a Deus. Então, o seguinte, quando Jesus veio porque o povo já não estava sendo perdoado pelos seus pecados. Porque os sacrifícios eles não estavam sendo ofertados. As pessoas compravam e davam para o sacerdote, mas o sacerdote não fazia o sacrifício. Então, e aqui Jesus diz: e encontrareis descanso para vossas almas. Foi um alívio Jesus ter vindo, E Jesus diz o seguinte: sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque os fariseus eles ensinavam o povo, mas eles não eram humildes. Eles ensinavam, mas eles eram hipócritas, Eles roubavam, eles oravam em voz alta nas praças públicas, para dizer que estava orando. Eles eram comerciantes e eles colocavam um fardo nas pessoas. Então, essa passagem que fala da religiosidade nos remete aos dias de hoje. Quantas igrejas que colocam jugo em cima das pessoas? Quantas igrejas que colocam fardo pesado em cima das pessoas? Por quê? Porque às vezes é um fardo da roupa, do vestido, do cabelo comprido. Às vezes é o fardo da comida. Como tem igrejas que não comem certos tipos de comida, isso não são doutrinas, isso são costumes, Porque Deus hoje não exige que façamos isso. Deus quer que possamos colocar o nosso coração no altar dele, não a nossa aparência. É claro que devemos estar bem vestidos decentemente, mas não, desta forma, como tem certas igrejas que têm costumes de vestidos, cabelo comprido, enfim, não pinta o cabelo. Tem igreja que a mulher não depila. Tem igrejas que são assim, desta forma, que o homem não usa barba. Então, tem homem que não usa calça comprida, tem que, ao contrário, usa calça comprida, não pode usar bermudas. Então, até para tomar banho, tem igrejas que o homem tem que tomar banho vestido, não pode tomar banho com sabonete porque tem perfume, é vaidade. Então, tudo isso faz parte da religiosidade, pessoas que fazem tudo isso e são hipócritas porque na verdade mentem, roubam, falam mentiras, fazem tudo que é errado e não dão um bom testemunho. Então são fariseus, e Jesus condena esse tipo de coisa. Aqui tem uma fotografia de um judeu ensinando uma criança. Então, por que a Bíblia é tão importante para nós e nós devemos aprender? Os judeus eles ensinavam as crianças, e com 10 anos de idade uma criança já sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles já sabiam o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que eram os livros da lei. Então, nós vemos que eles davam muita importância ao ensino da palavra, Eles davam muita importância. Então, uma criança com essa idade já era ensinada por um rabino, um professor, Então, por isso que Jesus falou em jugo. Cada professor tinha o seu jugo, ou seja, cada professor tinha um método de ensino para o aluno. Na época de Jesus, por exemplo, o apóstolo Paulo foi ensinado por Gamaliel, que foi um professor. Ele foi e ensinou. O apóstolo Paulo sabia, o ensino dos judeus.
E eles também não ensinavam apenas os 5 livros de Moisés, mas eles ensinavam também aquilo que passava de pai para filho, de geração em geração. Aquilo que eles aprendiam com os seus pais, eles ensinavam. Depois que Jesus morreu na cruz, depois da época dos discípulos, lá por volta do ano 400, Jesus, veja bem, Jesus viveu mais ou menos entre o ano 6 a.C. até o ano 33. Foi por volta que Jesus viveu. O último apóstolo vivo foi o apóstolo João, e ele morreu no ano 100 depois de Cristo. No ano 100 depois de Cristo. E no ano 400, né, foi a época que surgiu a Igreja Católica. Então, foi chamado de Idade das Trevas. Chegou a Idade Média, então, que nós chamamos, que é do ano 476 até o ano de 1453. Por que eu estou falando na Idade das Trevas? Na Idade Média? Porque nesse tempo a Bíblia foi proibida pela Igreja Católica. Então, só quem tinha acesso à Bíblia eram os monges que esconderam a Bíblia, né? E um detalhe, as pessoas, por que a Idade das Trevas? Porque as pessoas começaram a passar por uma pobreza muito grande, ficaram muito pobres, e quem tinha muito dinheiro tinha muito dinheiro, e quem não tinha dinheiro, que era pobre, passava fome, e eles comiam pão com bolor, tinham doenças, tinham fome. E essa foi a Idade das Trevas, porque a Bíblia foi proibida. Então veio, nesse tempo, a Inquisição. O que foi a Inquisição? A Inquisição era um julgamento feito pela Igreja Católica a todos aqueles que liam a Bíblia, a todos aqueles que, não só a Bíblia, mas não podia ler livro nenhum. Por quê? Porque eles diziam que o conhecimento não era para todos e que os livros iam perverter as pessoas. Então, eles julgavam as pessoas e acusavam as pessoas de bruxaria. Então, muitas pessoas, nós vemos aí na fotografia um homem sendo torturado. Muitas pessoas foram torturadas. Aqui o homem, ele está vendado e os seus pés estão sendo colocados no fogo. Então as pessoas, elas não eram apenas mortas, antes elas eram torturadas. E existia muitos tipos de tortura, tá bem? Então por que eu estou falando isso? Porque antes da gente começar a aprender a Bíblia, a gente tem que dar valor à palavra de Deus. Nós moramos no Brasil e nós moramos em uma época em que as pessoas não são perseguidas pela sua fé. Então, hoje nós temos a Bíblia e temos que dar valor a ela. E a Inquisição aconteceu nesse período, inclusive no Brasil. Em 1500 e pouco, muitos judeus foram perseguidos na Espanha e em Portugal. E esses judeus foram expulsos de Portugal e da Espanha e vieram aqui para o Brasil. No ano de 1534, vieram colonizar o Brasil, vieram morar no Brasil. Na época que o Brasil recém tinha sido descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral. Então essas pessoas, elas vinham fugindo da Inquisição da Igreja Católica na Europa. E o que acontecia? Quando a Igreja Católica se estabeleceu aqui também, a Igreja Católica também começou a perseguir, neste tempo, os cristãos, né, e os judeus, inclusive os judeus. Os cristãos pelo uso da Bíblia, e os judeus também por eram acusados de bruxaria. Então, nessa época que eu estou falando da Idade Média, é a idade dos castelos, a idade dos reis na Europa, né? Foi nesse tempo, então, que foi proibido a Bíblia. Então, que ano eu falei? Mais ou menos por volta de 1400, 1500, né? Hoje nós estamos em 2025, então estou falando assim para você calcular mais ou menos quando foi.
Neste tempo, no tempo da Inquisição, no tempo que eram perseguidos, existiam os valdenses. Quem eram os valdenses? Eram homens que liam a Bíblia escondido. Eles eram descendentes de Pedro Valdo. Aqui está a foto do Pedro Valdo. E eles então se escondiam nas cavernas e eles levavam para as pessoas a palavra de Deus, escrita à mão, né? Mas eles levavam escondido a Bíblia para as pessoas, porque se eles pegassem eles seriam mortos. Em 1517, teve um monge da Igreja Católica que ele então viu que aquilo estava errado e que ele tinha que fazer alguma coisa e que as pessoas, o povo, tinha que ter acesso à Bíblia. Então, ele fez uma carta ao Papa com 95 itens, 95 coisas erradas que ele viu que a igreja estava fazendo e que eram contrárias à Bíblia. Então, ele mandou essa carta para o Papa e ele achou que ele teria o apoio do Papa. Mas o Papa não apoiou ele e eles então expulsaram ele da Igreja Católica. O nome dele era Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero ele fundou a Igreja Luterana, que foi a primeira igreja evangélica. E ele foi tradutor da primeira Bíblia em alemão. Ele então traduziu a Bíblia do original, do hebraico e do grego, né, no Antigo Testamento e Novo Testamento, para o alemão. E as pessoas então começaram a ler a Bíblia e começaram a ter acesso à Bíblia. Foi quando então saiu a Idade das Trevas e que as pessoas tiveram acesso novamente à Bíblia. Em 1650, Gutenberg, que foi uma pessoa muito importante, é este homem aqui. Gutenberg ele foi importante porque os livros e a Bíblia eram escritos à mão. E Gutenberg, então, inventa uma máquina e que essa máquina tinha letras de forma. Então, os livros começaram a ser livros impressos, mas não eram mais escritos com aquela escrita à mão. Eles eram como se fosse hoje, né, que nós temos a Bíblia com letra de forma. A Bíblia é a verdade que liberta. E o que nós aprendemos no livro de João, capítulo 1? Que Jesus é a verdade. Então Jesus liberta, a palavra liberta. Por isso a importância da Bíblia. Diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus o que está dizendo aqui e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a Bíblia, ele é liberto do jugo do pecado. Ele é liberto da escravidão espiritual. Então aqui perguntaram para ele, mas nós somos descendentes de Abraão e nós nunca servimos a ninguém como escravos. Então por que o Senhor fala, sereis livres? Mas eles não entenderam que Jesus não estava falando da escravidão física. Jesus estava falando da escravidão espiritual. Então esse versículo é para nós hoje também. Todo aquele que lê a palavra, que recebe a verdade e que aprende sobre Jesus, ele então é liberto, né? Ele é liberto da escravidão espiritual. Então, ele tem a vida transformada por Jesus. Ele tem a vida transformada pela palavra. E ele já não é mais escravo do pecado. Aquele que não tem a verdade, que não tem Jesus, ele ainda continua escravo pelo pecado, assim como Adão e Eva que pecaram. Eles ficaram presos ao pecado. Mas hoje somos libertos por quê? Livres do pecado porque conhecemos Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Diz em Hebreus 4,12: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o autor do livro de Hebreus, que é um autor desconhecido, ele escreve e diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque Jesus é a vida. Lembra que eu falei de João capítulo 1? Jesus é a vida. E quando a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela penetra dentro de nós. Todo aquele que lê a palavra, todo aquele que tem Jesus, ele tem uma palavra viva. E essa palavra dentro dele penetra dentro dele. Então, o que faz a gente se arrepender dos nossos pecados? O que faz com que a gente possa reconhecer que a gente é pecador e que a gente depende de Jesus? É a palavra, porque ela entra dentro de nós e ela discerne os nossos pensamentos e as nossas intenções do coração. E Deus, né, lá em 1 Samuel capítulo 16, fala que Deus olha para o coração, para o nosso coração. Então, a palavra, quando entra dentro de uma pessoa, que ela penetra, ela faz a pessoa reconhecer que depende de Deus, que depende de Jesus, que ela precisa de Jesus para ser salva, né? Ela reconhece que sem Jesus ela não é nada, que ela precisa de Jesus. Então, a palavra de Deus é viva. Ela é viva, ela penetra dentro de cada pessoa e ela faz a gente reconhecer que a gente depende de Deus. Em Oséias 4:6, que é um versículo conhecido, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então aqui o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele era um profeta e ele escreve e fala em nome de Deus. E aqui Deus diz através do profeta: o meu povo, né, foi destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque o povo na época, eles tinham uma aliança com Deus, mas eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. O livro de Oséias é no Antigo Testamento. Então, o povo estava escravizado na Babilônia, enfim, o povo foi escravizado pela Síria, foi escravizado por tantos países. Por quê? Porque eles sempre quebravam a aliança que tinham com Deus. E aqui então, ele está dizendo, olha, o meu povo foi destruído. Outros povos subjugaram eles. Por quê? Por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Então aqui Deus estava falando também, não só para o povo, estava falando para os sacerdotes, porque eles estavam roubando a Deus. Eles estavam rejeitando o ensinamento de Deus. E eles não estavam passando para as pessoas o ensinamento de Deus. Eles ignoraram a lei de Deus. E Deus está dizendo, olha, eu vou ignorar inclusive as suas famílias, os seus filhos. Por quê? Porque vocês me ignoraram e quebraram a aliança que vocês têm comigo. Então, nos dias de hoje, nós podemos ver o quanto o conhecimento é importante. Porque o conhecimento, ele nos liberta, né? Nos liberta das prisões espirituais, nos liberta da ignorância. E cada vez que a gente aprende algo novo da Bíblia, a gente então se liberta de algo novo. Por quê? Porque a gente aprende através do conhecimento e a gente coloca em prática. E o colocar em prática é a sabedoria. Através do conhecimento, a gente então começa a agir e praticar o que a gente aprendeu. E nós chamamos essa prática de sabedoria. Então, antes de nós começarmos a estudar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, enfim, todos os livros, esse módulo 1, irmãos, ele vai ser mais resumido. Então,
para as pessoas que... por que eu estou fazendo esse comentário que é uma introdução à Bíblia? Antes de entrar na palavra de Deus. Para que você possa já ter mais familiaridade com a Bíblia. Para que você possa entender um pouco dos termos que a gente usa na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, o que é, os sacerdotes, na época de Jesus, como que a Bíblia chegou até nós. Então, tudo isso. E agora, depois desta aula, nós vamos entrar então no estudo dos 5 primeiros livros de Moisés. Né? Vamos começar pelo livro de Gênesis. Mas antes disso, né, o que é necessário para entendermos a Bíblia? Muitas pessoas dizem que leem a Bíblia, mas não entendem. E o que é necessário então para entender a Bíblia? Em primeiro lugar, eu disse que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, porque ele inspirou os 40 autores, né, os 40 profetas, 40 apóstolos, enfim, 40 pessoas ungidas pelo Espírito Santo para que eles escrevessem a Bíblia. Entre essas 40 pessoas estão profetas, estão apóstolos, estão pessoas, né, que tinham intimidade com Deus. Por isso o Espírito Santo deu inspiração para eles escrever. Então, em primeiro lugar, nós devemos pedir ao Espírito Santo para que a gente possa aprender. Lembra que Tiago 1,5 fala que aquele que pede sabedoria, Deus dá. Então, primeiro você tem que orar a Deus. Não tem como discernir a Bíblia se não é pelo Espírito Santo, porque ele revela a palavra. Então, se a gente lê um versículo agora, a palavra vai falar de uma forma conosco. Se nós lermos outro dia o mesmo versículo, nós vamos perceber o seguinte, que a palavra vai falar conosco de uma maneira diferente, porque nós vamos ver detalhes no versículo que vão falar conosco diferente. Então, o Espírito Santo fala conosco assim. Segundo ponto, mergulhar no contexto da Bíblia. O que é o contexto? A Bíblia, cada livro da Bíblia foi escrito em uma época diferente, por pessoas que tinham conhecimento, um nível de conhecimento. Alguns tinham um nível maior do que outros. E eles viviam em uma época onde eles tinham um tipo de comida, eles eram, alguns eram de Israel, eles viviam em uma época que eles usavam roupas diferentes das nossas, eles tinham costumes diferentes dos nossos, que nós hoje somos brasileiros e vivemos. Por exemplo, os brasileiros que nasceram em 1950, nessa época eles usavam calça comprida, mas as mulheres usavam saia, não usavam calça, né? Então o nosso próprio povo do Brasil tinha uma cultura diferente em 1950. Hoje nós estamos em 2025 e a nossa cultura já é bem diferente daquela cultura antiga, né? Então, tudo se moderniza. Hoje nós temos móveis diferentes dos móveis antigos, né? Talvez você, dona de casa, tenha louças antigas, que hoje as louças modernas não são iguais. Então, a Bíblia foi escrita em outra língua que não é o português. Então, o que a gente tem que fazer para a gente entender melhor? Mergulhar na história da época, para que a gente possa entender o porquê que eles escreveram daquela forma, né? Qual era a cultura daquele povo. A Bíblia é 70% feita de história. Então nós temos que mergulhar na história, porque cada época era uma forma diferente de se viver. As comidas eram diferentes, enfim, o povo era diferente. E 30% da Bíblia é doutrina, tá? Mergulhar na cultura do povo, que foi que eu falei, né? Ter sede de informação, que você possa anotar, né? Que você possa grifar aquilo que você está aprendendo. Não é pecado escrever na Bíblia. Não é pecado riscar, sublinhar os versículos. Escreva, tenha um caderno separado, uma caneta,
que você possa escrever as passagens, para que você possa aprender. E quando nós escrevemos da nossa forma aquilo que a gente entendeu, a gente memoriza, né? A gente memoriza, guarda no coração as coisas mais importantes. Talvez de tudo isso que eu estou falando, eu já estou falando há 1h10. Então, talvez de tudo isso, você tenha anotado as coisas mais importantes. Então, anote para que você guarde as coisas mais importantes, tá bem? Outro ponto, amor por Deus, né? Amor por Deus, amor pela sua palavra. Que você possa, então, estudar. Vá até o fim do curso, não desista, né? Se você tem dúvidas, pergunte. Pergunte. Tem dúvidas, pergunte aqui no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o grupo aqui e a gente vai respondendo, né? Aquilo que eu não sei, eu vou pesquisar e respondo para você. Então, Jesus certa vez disse o seguinte, que a Bíblia é como um escriba. O que era o escriba? Lembra que eu falei que era aquele que copiava as leis, copiava os documentos, que escrevia, porque o povo, nem todo mundo sabia ler e nem todo mundo sabia escrever. Então, quem escrevia eram uns escribas. Então, Jesus disse que a Bíblia é como um escriba que tira de dentro de um baú coisas novas e coisas antigas. O que isso significa? Significa que nós vamos abrir a Bíblia e vai ter coisas que nós já vamos saber, né? Vai ter coisas que nós já aprendemos no culto, nós aprendemos com o pastor, com a pastora, enfim. E tem coisas novas que nós não aprendemos ainda. Mas eu espero que você aproveite essas aulas, né? As aulas serão gravadas. Nem todo mundo teve acesso ao Google Meet e conseguiu participar das aulas, então eu vou gravando os vídeos e vou postando aqui no YouTube e vou deixar o link aqui no WhatsApp para que vocês tenham acesso às aulas, tá bem? Qual é a importância de entrar no grupo do WhatsApp? É que eu não somente quem tiver o link é que vai poder assistir às aulas. O link que eu me refiro é o endereçozinho do vídeo, tá? Somente quem tiver o endereço do vídeo é que vai poder assistir às aulas. Eu não vou disponibilizar para todo mundo, porque tem imagens, tem fotografias, tem vídeos que eu utilizo que não fui eu que criei, tá? Então são de propriedade do autor. Tem direitos os vídeos que eu vou colocar aqui para ilustrar essas imagens que eu coloco. Então, mas que você possa aprender. Não desista, que você possa cada vez mais aprender e tirar suas dúvidas, tá bem? Então Deus abençoe a todos e o próximo vídeo nós já vamos entrar então no estudo do livro de Gênesis, lembrando que é o módulo 1, ou seja, é uma forma mais resumida de aprender, tá bem? No módulo 2 nós vamos então aprender mais aprofundado, livro por livro, a palavra, tá bem? Então que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe e assistam este vídeo.